In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então na quinta-feira da 13ª semana depois de Pentecostes, celebrando São Zeferino, que, como vimos, em meio a muita perseguição, conseguiu, mesmo no meio da perseguição, conseguiu dirigir a igreja e apontar o caminho que ela devia seguir. Então, ninguém como nós, ninguém jamais na história da igreja esteve em tão alta tribulação, perseguição. Nunca a igreja sofreu tão grande dificuldade para continuar sendo fiel a Cristo e apontando para a humanidade a direção, o caminho certo. Tanto que hoje, de fato, os inimigos tomaram conta da igreja, desde o mais alto píncaro da igreja, desde o mais alto escalão. E temos aí um Papa que usurpou o trono, né? Não é legítimo. Até os fiéis, os mais simples, hoje tem uma mentalidade muito difusa, com muitos erros, né? E alguns com revolta contra a Santa Igreja. Sim, então, realmente, além de vermos o mundo, isto é os governos e a ciência e as organizações internacionais, tudo se voltando contra a igreja, instrumentalizando a igreja, a política instrumentalizando a igreja, tudo, de todos os lados hoje, sem dúvida nenhuma, a igreja é atacada. A ponto de alguns caírem em erro muito grave de pensar que a igreja só sobrou, né? Afundou, foi-se, já não existe, né? E ouvimos hoje ainda no Evangelho a solene promessa de Cristo da indefectibilidade da Igreja Católica. Ela há de continuar neste mundo, segundo a promessa do Senhor, hoje feita a nós, até ao seu retorno em glória e majestade. Isso nós temos que acreditar. E por mais que os ataques sejam internos e externos, por mais que haja tanta dúvida, tanta insegurança, tanta incerteza, aliás, diz que este é o ponto alto do Vaticano II, de trazer para dentro da igreja dúvida, incerteza, insegurança, né? Grande insegurança a respeito da fé, a respeito da disciplina, a respeito da moral, a respeito muita dúvida. A igreja que antes se baseava nos seus dogmas, na sua moral rígida, forte, na sua disciplina particularizada, agora dizia até casuística, né? Agora parece estar realmente abandonada a esse vai e vem das ideologias Então, mas não é assim. Não é assim. Primeira coisa a dizer-se, queridos, primeira coisa a dizer-se nessa matéria de que a igreja não é uma parte do seu corpo, né? Por importante que seja. Digo, a igreja não é o sumo pontífice. Isso é uma coisa que quando eu vejo esse atacamento, como disse o próprio Bento XVI, até fanático a Bento XVI, é um atacamento até fanático a Bento XVI, como se a igreja não pudesse existir se Bento XVI não existisse mais e morresse, ou
ou não fosse como, ou tivesse realmente renunciado como renunciou. Pronto. Né? Então, quer dizer, não se trata disto, não se trata disto. Não se trata de ter a todo custo um papa, mesmo que seja herético. Tem esse outro lado. Tem muita gente que diz, não, Francisco é papa, nós não podemos estar sem papa, mesmo que ele seja herético, mesmo que ele seja cismático, mesmo que ele seja um apóstata, ele é papa. Mas que é isto? Que é isto? Está fora da igreja e é a sua cabeça, mas é um monstro. Isso não existe. Isso não existe. Está fora da igreja e a dirige, mas que é isto? Se reconhece que é um herege, que é um cismático, que é um apóstata, mas não, é o Papa. Então o Papa tem que respeitar, é o Papa. Mas como? Como? Não pode, não é. Não é mesmo. Aliás, não só por ser digo Francisco, não é Papa, nem só por ser cismático, herege e apóstata, mas também por ter sido eleito à revelia da lei canônica. Usurpou o trono de São Pedro. Nunca foi Papa. Seu conclave foi ilegítimo. Então, a todos os títulos deste homem... Mas nem por isso a igreja deixa de ser igreja, de existir. Nem por isso. Mas então ficamos sem guia, a revelia de qualquer vento de doutrina, de qualquer bispo, de qualquer padre que fale qualquer coisa. Não, claro que não ficamos a revelia. Não ficamos a revelia de qualquer doutrina, de qualquer vento, de qualquer... Temos o magistério da igreja. Temos o magistério da igreja até a renúncia de Bento XVI. Nós temos que ser fiel a isto. A igreja e ao seu magistério até Bento XVI. Pronto. Sim, mas a igreja desde sempre, mas desde o Vaticano II, com toda essa insegurança, com todo esse vai e vem de doutrina, penetrada de tanta ideologia, e tantos sinais, inclusive, de apostasia nos próprios sumos pontífices, pós-Vaticano II, sim, é verdade. Sim, tudo isso reconhecemos. Tudo isso é verdade. A igreja sempre foi chagada por pecadores no seu seio. E não somos todos nós tais? Não somos todos nós pecadores? Com certeza, com certeza. Mas nem por isso ela deixa de ser santa. Nem por isso ela deixou de ter uma doutrina santa. Nem por isso ela deixou de ter uma direção correta a que dava aos seus fiéis a sua... Nem por isso ela deixou de ter um caminho seguro, deixando de lado tudo aquilo que estes homens de igreja, e até como digo, sumos pontífices, fizeram e que não deve ser seguido. Com certeza ninguém deve beijar o Alcorão, como se chamar aquilo de livro sagrado, como fez João Paulo II, de jeito nenhum, é de se vomitar. Com certeza ninguém deve celebrar missa e receber no ofertório de uma xamã ali um feitiço para beber, como fez João Paulo II. Isso é de vomitar. Ele tem que vomitar mesmo, porque ele bebeu, né? É de vomitar essas contaminações. E assim por diante, né? Assis, a tal de... Está aí no Vaticano, o bispo lá de Assis chamando para uma oração assisiana, vamos dizer assim, em favor do Haiti, do Afeganistão, enfim, de todos esses lugares que estão sofrendo tantas convulsões naturais, sociais, enfim. O Brasil podia estar incluído nisso aí também. Mas essa oração assisiana é aquela oração onde se mistura tudo quanto é religião, tudo quanto é... Bento XVI celebrou isto. Bento XVI celebrou aquela reunião de Assis. Então, enfim,
Para não dizer que também ele era da novela teologia, ele a defendeu de com unhas e dentes. Né? Então, novela teologia que foi condenada por Pio XII, não esquecer. Né? Mas nem por isso a igreja, mesmo depois do Vaticano II, deixou de ter um magistério, o magistério da igreja santo, com direção forte, firme, segura, né? Na qual podemos nos formar como católicos. Né? Como católicos. Então, a igreja não deixou de existir. Apesar de tudo isso, a igreja não deixou de existir. Né? E sempre temos aí fiéis verdadeiramente santos. Se hoje nós temos, não temos praticamente nenhum bispo, talvez algum, na igreja remanescente, né? Se hoje são tão poucos os padres que estamos aqui lutando pela igreja remanescente, o resto de igreja que sobra dessa destruição, se hoje nós temos tão poucos fiéis na igreja que sobra dessa grande destruição, ainda os há. Ainda existem. Ao menos algum padre, ao menos alguns fiéis. E a igreja está aí. E a promessa de Cristo está de pé. E estará até ao fim, até o seu retorno. Aliás, que encontrará uma igreja maior do que jamais existiu. E mais resplandecente que como jamais existiu. Não, porque... Deixe-me tomar esse pontinho, só para ilustrar o meu pensamento. Porque vejo, entra em contato comigo, me procuram. Gente desesperada, que xinga a Santa Igreja. Né? Como se ela nunca tivesse sido santa e sempre tivesse errado. Então, nós cremos. A igreja é una, santa, católica e apostólica. A santidade da igreja vem, em primeiro lugar, da sua cabeça. Ela é divina. Cristo é o cabeça da igreja. E é igreja. Jesus Cristo é igreja. Jesus Cristo é igreja. Igreja católica. Jesus Cristo é igreja católica. Temos a cabeça santíssima, divina. Temos os dogmas santíssimos. A doutrina é divina. A doutrina da igreja é santíssima, é divina. 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 Temos uma moral corretíssima. Corretíssima, forte, firme, verdadeira, uma moral inatacável. Por mais que aqui no Brasil... Né? Então, temos santos. Santos santíssimos. Bom, comecemos com a bem-aventurada sempre Virgem Maria, em sua Imaculada Conceição, assunta ao céu em corpo e alma, que amanhã receberemos em visita aqui na casa. Né? Vinda do céu, em corpo e alma. Então, sim, Maria Santíssima. Né? E aí vai a esqueira grande de mártires, de santos, e hoje ainda os há no meio de nós. Sem talvez os conhecermos, mas existem, estão aí, lutando certamente pela igreja remanescente. Pela igreja remanescente. Então, sim, e temos aí uma multidão, temos aí muitos padres e fiéis que estão lutando pela fidelidade, por seguir essa doutrina divina, por estar sob essa cabeça divina, por permanecer nessa... Por mais que caia em pecado, mas por permanecer na busca da santidade, no desejo da santidade. Então, é a estes que nos unimos. Aí está a Igreja Católica, hoje. Por mais que não tenha Papa, por mais que não tenha bispo, por mais que sejam pouquíssimos os padres, por mais que os fiéis também estejam reduzidos a tão poucos, aí está a Santa Igreja Católica. Hoje nós podemos dizer, né, com toda a tranquilidade, e o diremos ainda sob o anticristo, né, a promessa de Cristo foi válida. A Santa Igreja permaneceu até
ao seu retorno. E estarmos em refúgio, e todos os refúgios que se formarem, é para garantir isto. É para garantir isto. Que permanece a igreja fundada por Jesus Cristo. Que essa promessa hoje ouvida no Evangelho é válida. E a igreja não se desfez. Não se desfez. Apesar de tudo isso que hoje está acontecendo. A igreja permanece. Não, mas eu não citei direito o ponto. Espera um pouquinho. Vou voltar atrás. Porque dizia eu que, sim, em resposta a esses desesperados que xingam a igreja, que não encontram nela a santidade, que ficam realmente decepcionados com a igreja. Bom, primeiro, falta de humildade em si mesmo, porque se confessam grandes pecadores e querem ser igreja e não... Mas então, seja tu igreja, seja tu o santo. Né? Reclama santidade para a igreja, comece por ti. Comece por ti mesmo. Trabalhe na tua vida. Converte-te. Converte-te. E a primeira conversão seja em confessar a santidade da igreja. Essa é a primeira conversão. E reconhecer que tu és pecador, mas a igreja é santa. Na sua cabeça, em tudo isso que eu disse. Em tudo isso que eu disse. A igreja é santa. Depois, que coisa maravilhosa. Antes do retorno de Jesus, depois dos 3 dias de trevas, teremos uma igreja em número maior como jamais tivemos. Hoje somos 1 bilhão e 400 milhões, cerca, né? Somos. Está tudo na igreja, na falsa igreja, em todo caso. Então, naquela hora, isto é, entre os 3 dias de trevas e o retorno de Jesus, seremos 1/3 da humanidade. Hoje somos quase 8 bilhões. Seremos quase 3 bilhões. Né? Nunca a igreja foi em número tão grande. Tão grande. Mas não só em número, também em santidade. Porque então não se pecará mais. Porque então se cultivarão as grandes virtudes, inclusive da caridade, que hoje é tão arrefecida como sinal da grande tribulação e do retorno de Jesus em breve. Então, em todas as virtudes da fé, da penitência com certeza, enfim, será uma igreja verdadeiramente linda e santa como jamais existiu. E não será 1 ou 2, serão esses quase 3 bilhões. Serão esses quase 3 bilhões. Todos os que restarmos sobre a terra. Passaremos por um bom bocado antes. Né? Já estamos passando. Né? Mas quem sabe? Mas aprenderemos. Sim, aprenderemos. Né? E essa igreja, então, bela, maravilhosa, gloriosa, santa, esta igreja, pensemos nela. Ela cumprirá plenamente a promessa do Senhor de indefectibilidade, hoje ouvida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.